Alienação parental é uma situação bastante delicada, uma situação bastante complicada de se lidar. Obviamente é preciso se tratar desse assunto com bastante cuidado. Infelizmente, o ser humano ele é muito dado a extremos, né? Então, houve uma época em que as mães que ficavam com a guarda ali dos filhos, elas acabavam tendo um bill de indenidade para demonizar os pais das crianças para as crianças, de modo que isso inviabilizava e dificultava a convivência dos pais com os filhos. Né? Para as mães era mais conveniente apenas receber, para essas mães no caso, né? Não quero generalizar, era mais conveniente apenas receber a pensão, né? E impedir que o pai tivesse contato com a criança, porque ele poderia atrapalhar a nova vida ali da mãe, muitas vezes já casada, já juntada com outra pessoa, e aí ter esse contato pessoal ali, né, presencial com o ex é algo incômodo, enfim. E isso muitas vezes acabava causando esse tipo de prejuízo. Daí veio a lei de alienação parental, né? Você pode ver, é uma lei bastante importante para resguardar o direito desses pais a terem convivência, não só dos pais, tá? Mas eu menciono os pais pelo fato de que muitas vezes eles eram os mais prejudicados, para resguardar esses direitos e reequilibrar essa situação. Daí essa lei muitas vezes ela passou a ser mal utilizada, passou a ser mal usada, no sentido de que às vezes ex-maridos, ex-companheiros ciumentos pelo fato de que a mulher está vivendo com outro homem e a criança está lá, às vezes a guarda é até compartilhada, mas a criança vive no lar de referência materno, então você tem ali alguém que quer prejudicar essa ex-mulher e se vale de uma falsa acusação de alienação parental. Então vamos supor, você tem um regime de convivência ali estabelecido e esse pai ele quer pegar a criança de maneira não programada, fora das datas do regime de convivência, atrapalhando a rotina, e aí a mãe fala não, o que ele fala? Alienação parental, não quer deixar eu ficar com meu filho, vai lá, faz boletim de ocorrência, entra com processo e tal, não sei o que. Essa é uma situação que ela precisa ser coibida, porque a alienação parental, primeiro que é uma coisa gravíssima, ela é um ato de responsabilidade civil muito grave, que pode ensejar ali penalidades bastante graves para a pessoa que pratica, e ela tem ali na lei própria de alienação parental, existem ali as hipóteses onde se configura esse ato. E, portanto, obviamente, não é questão de apenas se a ação ela é julgada improcedente, mas se é um caso onde percebe-se a má-fé da pessoa que entrou com a acusação, que protocolou o processo e tal, percebe-se ali uma atitude de assédio judicial, pesquise depois essa expressão, assédio judicial, principalmente em relação a mulheres, né? Você vê ali que as alegações elas não só não são provadas, mas elas são mentirosas, ou seja, existe prova cabal do contrário, da realidade contrária àquela que a parte está expondo nos autos. Então ela está deliberadamente mentindo, não há um desacerto, uma diferença de interpretação em relação à situação que está se tratando, não. Existe uma mentira contada deliberadamente em juízo para prejudicar a pessoa que está sendo demandada, porque ela precisa contratar advogado, ela precisa ficar se preocupando com o processo, ela se sente emparedada, intimidada, aceder a tudo aquilo que esse contendor alega ali no processo, enfim, uma coisa bastante difícil de se lidar. Como é que se faz nesse caso? Nesse caso, não apenas pode-se contestar as alegações, né, por parte ali vamos colocar da mulher que está sendo acusada de alienação parental, como pode-se também fazer uma reconvenção, nesse caso, pedindo uma indenização por danos morais, porque as partes elas têm responsabilidades processuais e elas precisam se comportar diante do processo à luz da verdade, expor os fatos conforme a verdade, elas precisam se portar à luz do princípio da boa-fé. Então, o processo não é uma casa da mãe Joana, não se faz as coisas de qualquer jeito. Nesse caso, a mãe tem todo o direito de pedir ali uma indenização por danos morais pelos prejuízos que ela está sofrendo,
vamos supor, pelas injustiças que ela está passando por conta dessa falsa alegação. Mas, obviamente, é preciso ter prova de que o seu contendor não se trata apenas de uma divergência de opiniões, de uma divergência na maneira de enxergar a realidade. Não, mas ele está deliberadamente mentindo, falseando a realidade com o fim de prejudicá-la. Juliano de Henrique Mello, advogado nas áreas civil e criminal, muito obrigado pela sua atenção e a gente volta com mais vídeos.